Nesta edição do Agricultura BR, você vai conferir que a União Europeia não quer receber carne de frango aqui do Brasil. Isso foi informado ontem. E já nesta quarta-feira pela manhã, o Ministério da Agricultura liberou 10 plantas frigoríficas da BRF para exportar carne de frango exatamente para a União Europeia. Você vai entender esse caso no programa de hoje. Chuvas e tráfego intenso travam a BR-163 no Pará. Vamos saber das projeções para a safra norte-americana de soja e também de milho, temporada 2018-2019. E os atuais preços do trigo no Brasil, em elevação, podem estimular o plantio do cereal na atual temporada. Você tem o mercado físico, o mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. A BR-163 vai continuar sendo um desafio para o escoamento dos grãos no Brasil em 2018. Quem fez esta afirmação foi a ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A rodovia que liga o maior estado produtor de grãos do Brasil, Mato Grosso, aos portos do chamado Arco Norte, continua em situação precária, gerando atrasos no transporte e prejuízos altíssimos. O atoleiro, no estado do Pará, onde se concentram portos importantes para o escoamento, como o de Santarém e o de Miritituba, têm sido cada vez mais frequentes. Imagens de arquivo mostram como o excesso de chuvas causa transtornos em trechos da rodovia, que continuam sem pavimentação. A situação fica ainda mais grave nesta época de pico de colheita da safra, quando 5.000 caminhões chegam a trafegar por dia na região. Quilômetros ainda seguem sem pavimentação e a expectativa é de que as obras sejam concluídas somente no fim deste ano. Além disso, a expectativa também é de aumento do fluxo de caminhões, já que a rota, apesar de problemática, continua sendo mais interessante para o escoamento dos produtores do centro-oeste do país. Na semana passada, novos transtornos em trechos da BR-163 no estado do Pará foram observados por conta das chuvas intensas. Trechos próximos aos municípios de Novo Progresso e Moraes Almeida ficaram interditados. Segundo o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o tempo de parada dos caminhões na rodovia chegou a 14 horas. Nesta semana, a chuva voltou a ficar intensa por lá. Vamos saber se essas chuvas intensas, se elas continuam para os próximos períodos na região norte do país, mas com foco aí nessa área de escoamento dos portos do Arco Norte do estado do Pará. Vamos saber então como que fica essa questão climática com Graziela Gonçalves, que participa do Agricultura BR. Boa tarde, Graziela. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, na região norte do país, a chuva vem sendo de maneira mais constante e isso, principalmente no sul do estado do Pará, está atrapalhando bastante o escoamento da soja. A gente vê aqui na imagem de satélite que ainda tem nuvens bem carregadas em grande parte dos estados e agora a gente percebe, inclusive, que a umidade do solo está muito elevada, principalmente nestas áreas aqui todas do Pará. Ao longo dos próximos dias, a expectativa ainda vai ser de chuva. A chuva não vai ser tão volumosa, mas mesmo assim continua atrapalhando o escoamento da soja. O acumulado pode variar dos 15 até os 30 milímetros. Já para o próximo período, que vai do dia 24 ao dia 28 de abril, ainda tem previsão de chuva, mas essa chuva vai perdendo um pouco mais de intensidade e teremos maiores aberturas de sol ao longo do dia. Mas mesmo assim, o acumulado ainda pode chegar até os 15 milímetros. Para o próximo período agora, que vai do dia 29 ao dia 3 de maio, essa mesma condição ainda deve continuar e é principalmente o estado do Amazonas que começa a receber mais chuva. Já temos um padrão mais próximo do que é esperado para o outono. E as chuvas lá no estado do Amazonas podem chegar até os 100 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. É hora de acompanhar como estão os preços da soja nos portos do Brasil, como que está a comercialização nesta quarta-feira. Olha, no Porto de Santos, a cotação caiu em 50 centavos no dia de hoje, na comparação com o dia de ontem, na terça-feira.
Veja que o valor pago pela saca do grão está atualmente em R$ 86,00. Na comparação semanal, há um recuo de 50 centavos no valor de cada saca, estando negociada no dia 12 de abril a R$ 86,50. No dia 13, alcançou os R$ 87,50, recuando para R$ 87,00 no dia 16. Nesta última terça, dia 17, o Porto de Santos pagou R$ 86,50 pelo valor da saca do grão, caindo, portanto, nesta quarta para R$ 86,00. A apuração é da Grãos Corretora. Vamos saber agora como é que ficam os valores pagos nos portos brasileiros, só que agora no Paranaguá, que tem uma queda um pouco mais expressiva, chega a perder um pouco mais de R$ 2,00 e com isso recua 2,1% no período considerado. Você vê aqui que o valor no dia 11 de abril era de R$ 88,00 a saca, no dia 12 caía para R$ 86,00 por saca de 60 quilos. No dia 13, na sexta-feira passada, recuperava-se e chegava a R$ 87,50. Nessa semana, vem registrando quedas. No dia 16, na segunda-feira, caía para R$ 86,50 a saca. No dia 17, R$ 86,00 por saca de 60 quilos. E nesta quarta-feira, dia 18, cai para R$ 85,50, pouco mais de 2% de queda para os valores da soja no Porto de Paranaguá. Um reflexo direto pelo ligeiro recuo para o dólar no Brasil, que continua acima de R$ 3,40, mas principalmente em relação ao prêmio pago no Porto. O mês de abril já passa da segunda quinzena e, com isso, as empresas de consultoria começam a divulgar suas estimativas para a produção brasileira, principalmente de soja. Se nesta semana nós já destacávamos o que a FC Stone trazia em relação ao país, agora é a vez da Celerez. E a Celerez, na tarde desta última terça-feira, divulgou seus números com a previsão da safra no Brasil. Em termos de produtividade e área, continuou mantendo aquilo que trazia no levantamento anterior. Para esse nono de levantamento, a Celerez, ela mostra que o Brasil deve ultrapassar a marca de 115 milhões de toneladas, chegando muito próximo a 116 milhões de toneladas de soja sendo produzidas em território brasileiro. Vamos ver os números então aqui, de acordo com Celerez, você tem aqui os dados de produção de 115 milhões e 700 mil toneladas, 1,7% acima da campanha passada. A área tem aqui uma situação de 34 milhões e 700 mil hectares, 2,5% maior do que na campanha passada. E Celerez já enxerga uma exportação acima de 70 milhões. 70 milhões de toneladas seria uma alta de 3% frente àquilo que ocorria no último ano. De acordo com Celerez, o mercado é comprador. E outras circunstâncias, como essa que nós falamos da Argentina desde o começo do ano, dizendo que a Argentina passava por problemas. E agora, mais recentemente, com as quedas bruscas nas estimativas de produção, o Brasil acaba tendo um cenário mais favorável para os seus embarques da oleaginosa, somado também com esse possível, ou pelo menos propalado, conflito econômico, financeiro, comercial entre Estados Unidos e China, acaba privilegiando os embarques de soja do Brasil. E mesmo com uma produção bastante elevada, a Celerez continua acreditando em estoques bastante ajustados, principalmente no segundo semestre do ano. Em relação aos preços, a expectativa é de que as cotações internas do país se mantenham elevadas. Essa alta que a gente vê acontecendo atualmente para o preço da soja nos portos e nos estados onde há comercialização, tem a ver com a desvalorização do real frente ao dólar e também com questões externas. Cotação da soja na Bolsa de Chicago em alta e, é claro, a taxação da China sobre a soja norte-americana, que acaba favorecendo os negócios aqui no país. As situações que foram citadas pela Juliana, elas trazem um cenário na qual teve um total destravamento da comercialização da soja nos últimos 10 dias. Olha,
tão importante quanto entender o que vem acontecendo no cenário externo para a soja é saber como que isso implica aqui no Brasil. E a implicação foi dessa alta que a Juliana destacou e o destravamento na comercialização que vinha lenta. Com isso, tivemos uma alta expressiva até em relação a essa comercialização. Vamos ver como é que ela vem agora. Aqui são números da Celeris. Mais uma vez aqui nós citamos os números que a Celeris divulga para a produção brasileira, 115 milhões e 500 mil toneladas, e de acordo com o Celeris, 56 milhões 110 mil toneladas já foram comercializadas, ou 48,5% do total a ser produzido na temporada 2017-2018, de acordo com essa empresa de consultoria. Por outro lado, no cenário internacional, são os Estados Unidos que acabam norteando o mercado internacional da oleaginosa. Isso porque no último dia de março, o Departamento de Agricultura do país pegou o mercado no contrapé e trouxe uma surpresa, uma informação que não era esperada. A expectativa de redução na área plantada com soja no país no novo ciclo 2018-2019. Essa intenção de plantio é projetada pelo órgão em 36 milhões de hectares. Área esta que, se confirmada, vai ficar 1,3% abaixo da área de plantio do ciclo 17-18. Contudo, a julgar pelas situações que foram colocadas, situação de produção de soja nos Estados Unidos, os estoques norte-americanos e também os preços elevados que se tem agora, a estimativa é que se tenha uma situação ainda favorável, considerando apenas essas variáveis. É o que nós vamos mostrar agora em relação ao que pode acontecer com a safra norte-americana de soja. Uma safra que pode sim, pelo potencial que ela tem, ultrapassar a marca de 120 milhões de toneladas a serem produzidas na temporada 2018 e 2019. Entretanto, a média esperada é de uma safra acima de 117 milhões de toneladas por meio dessa situação. É o que nós mostramos agora, você vai ver aqui a média. Veja só o que nós trazemos aqui em relação aos dados. Vou pedir para o pessoal voltar aqui, tem que refazer esse gráfico, o gráfico não deu certo ali. A mínima é de 110 milhões e 900 mil toneladas de soja que devem ser produzidas nos Estados Unidos. A média esperada, e esse número que eu vou falar agora, a média de 117 milhões e 400 mil toneladas é a expectativa média para a produção norte-americana. Essa expectativa é normalmente onde acontece. Então, se ela vier em 117 milhões e 400 mil toneladas, fica muito mais fácil para entender como que o mercado vai interpretar essa situação. Já a máxima chega a 124 milhões de toneladas de soja, um número que pode ser batido, que pode ser alcançado, entretanto, é bem difícil que venha a ocorrer. De qualquer maneira, se vier confirmando média para a produção de soja norte-americana, ela vai ficar menor que a safra passada, ou a safra 17-18 dos Estados Unidos, que é de 119 milhões e 520 mil toneladas. Os estoques finais de soja do país seriam sensivelmente maiores, trazendo ao mercado uma situação baixista, tanto a médio quanto a longo prazo. Porém, até lá, muita água deve rolar. A expectativa em relação ao clima nos Estados Unidos entre os meses de maio a julho deve continuar deixando o mercado volátil, a expectativa de qualquer perda na produção. Então vamos saber agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Trouxemos aqui vários elementos que mostram o que pode acontecer com safra nos Estados Unidos, a safra brasileira, comercialização e como que o produtor tem aproveitado essa situação de preços melhores neste momento. Vamos saber como é que soja em Chicago tem se comportado. Negócios no dia de hoje vêm com ligeira queda, vão perdendo cerca de 2 centes por contrato negociado no mais curto prazo. A posição de maio para a soja na Bolsa de Chicago, neste momento é negociada a $10, 43 centes mais 4 bushel. Julho, $10, 54 centes mais 6 por bushel. Agosto, $10, 56 centes mais 4 por bushel. E a posição de setembro, $10, 49 centes mais 6 por bushel. Aí as posições perdendo cerca de 2 centes de dólar, nova correção nesta quarta-feira para a soja norte-americana. Vamos agora acompanhar o mercado de câmbio no Brasil. Lembrando que nesta terça-feira o dólar comercial fechou na casa dos R$ 3,40, registrando mais um dia de desvalorização. Vale a gente lembrar que na semana passada a moeda disparou aqui no Brasil,
frente às questões internacionais e também envolvendo a política nacional. Nesta semana, o mercado se acalma um pouco e vem em campo negativo. Neste momento, o dólar vem com variação de 0,74% negativa em relação ao fechamento de ontem, com venda do dólar a R$ 3,38 mais 2. E o Agricultura BR vai para o primeiro intervalo desta edição. Fique com a gente, não se esqueça de participar do programa, a gente gosta muito. Mande a sua pergunta, dúvida, comentário ou também foto e vídeo da sua produção. Nosso número está aí na tela, 67996562266. E ainda nessa edição nós vamos falar um pouco a respeito da disposição de milho no mercado brasileiro. Há uma redução de 10%, tanto em primeira quanto em segunda safra. Por que o ano de 2018 é tão importante no planejamento para quem precisa fazer a compra do cereal? Fique com a gente, voltamos já. O assunto do Agricultura BR agora é a exportação de carnes de ave, principalmente de frango, pela BRF, possível decisão da União Europeia e decisão do Ministério da Agricultura aqui no Brasil. Estes são assuntos de agora, no quadro Agroações. E o Agroações destaca a decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, divulgada e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, de fazer a liberação de pelo menos 10 plantas frigoríficas da BRF para voltar a exportar carne de frango para a União Europeia, depois de uma decisão interna do Ministério da Agricultura de suspender depois de ter aparecido, durante investigações de uma importante operação da Polícia Federal, uma série de fatores que poderiam prejudicar a qualidade desta carne. O Ministério interrompeu em meados de março temporariamente a produção e a certificação sanitária de 10 unidades da BRF que exportam do Brasil para a União Europeia, desde que a empresa passou a ser alvo da Operação Carne Fraca pela Polícia Federal. Dessas 10 unidades, algumas foram liberadas e é o que nós vamos acompanhar agora. Tem unidades que foram liberadas em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Veja conosco o que acontece. Temos aqui as cidades e os estados citados: Concórdia, Chapecó, Nova Veneza, ambas as unidades em Santa Catarina. Temos também aqui Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, Marau, também no Rio Grande do Sul, Dourados, em Mato Grosso do Sul, a unidade de Rio Verde, no estado de Goiás, e a unidade de Francisco Beltrão, no estado do Paraná. Aqui também é importante lembrar que as certificações suspensas não citaram a de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso, e Capinzal, em Santa Catarina, que foram recentemente suspensas pelo Ministério da Agricultura. A BRF tem papéis sendo negociados na Bolsa de Valores. A gente vai acompanhar agora como que o papel foi negociado nestes últimos dias, o preço da ação. Veja que no dia 18 de março, há um mês, o valor da ação estava em R$ 21,70. No dia 26, subia para R$ 22,16 e voltava a cair no início de abril. No dia 6, a ação da BRF estava em R$ 21,47. No dia 12 de abril, fechava a R$ 22,87 e nesta quarta-feira, dia 18 do mês, estava há pouco em R$ 21,67 a ação. A gente acompanha ao vivo agora como vem a movimentação, então, dos papéis da BRF na Bolsa Paulista, sob a sigla BRF-S3. A ação vem negociada a R$ 21,81, com alta no momento de 3,66%. Observe que essa é a ação consolidada. O que o Fabiano quer dizer com a ação consolidada? O Ministério da Agricultura, nesta quarta-feira, toma a ação, governo federal brasileiro, de liberar aí quase todas as unidades do frigorífico BRF que produzem e exportam carne de frango para a União Europeia para voltar aos embarques. Ok. Por que essa decisão foi tomada? E essa decisão foi tomada também no calor de outra importante decisão. Isso porque, nesta terça-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, adiantava uma situação que é o pior. É aquilo que se temia em relação à carne exportada pelas unidades, plantas frigoríficas da BRF. É a seguinte: a União Europeia, ela já está sinalizando, e o Blairo Maggi, ele adianta essa situação, de que a União Europeia
Europeia vai mesmo barrar toda a carne enviada pelos frigoríficos ou plantas frigoríficas da BRF. Uma situação que deixa o mercado bastante preocupado e é por isso que o Ministério da Agricultura, nesta quarta-feira, acabou de liberar todas essas plantas. Vamos saber um pouco mais a respeito dessa decisão e dessa possível decisão da União Europeia frente à carne de frango do Brasil, agora na reportagem. A decisão foi anunciada em Brasília durante uma entrevista coletiva do ministro Blairo Maggi. De acordo com o ministro, trata-se mais de uma guerra comercial da União Europeia. O Brasil já tinha suspendido preventivamente as exportações em 3 plantas da BRF, mas agora a Europa decidiu embargar todas as plantas da empresa processadora de carne de ave. Outras empresas podem entrar na lista. Durante a entrevista, o ministro Blairo Maggi reforçou que a decisão da União Europeia tem cunho econômico e é muito radical. A lista final do embargo deve sair até sexta-feira. Segundo a comissão, eles vão propor o deslistamento das plantas que podem vender para a Europa da BRF e algumas outras que nós não tivemos acesso ainda. Então, nós estamos aguardando para o dia 17 ou 18 essas listas para depois a gente entrar com as ações necessárias e as contestações necessárias. E aparentemente não é uma questão de saúde pública, é uma questão de comércio, uma questão de proteção comercial, uma guerra comercial. Porque se você tem um tipo de salmonela que paga 1.024 euros para entrar na comunidade europeia e a partir daí ela pode ser consumida, não me parece que estamos discutindo questões de sanidade e sim questões de volumes de carga e proteção de mercado interno deles. O governo brasileiro vai recorrer da decisão e pode reagir com outras medidas comerciais. A questão de retaliação, nós vamos buscar as nossas informações, vamos buscar os nossos direitos e, obviamente, o tratamento sempre é igual. Tem um velho ditado que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco também, e o Brasil tem que sim se preocupar com isso. Só da BRF devem ser 9 plantas embargadas, o da Silcanepa para o SBA. Dado importante, você vê aí, essa reportagem foi feita nesta última terça-feira, quando o ministro Blairo Maggi teve a informação lá da União Europeia, isso já falando dos adidos brasileiros e também dos representantes brasileiros, que a União Europeia deve tomar essa decisão em relação às plantas frigoríficas da BRF. Hoje o Ministério da Agricultura publica essa ação, libera plantas frigoríficas, 3 em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul, uma no Paraná, uma no Mato Grosso do Sul e outra no estado de Goiás para voltar a fazer os embarques. Por enquanto, o mercado está entendendo que as coisas estão acertadas, tanto é que as ações da BRF sobem nesta quarta-feira. Em pouco mais de 2 meses tem início o ano safra 2018-2019 no Brasil. Com a proximidade da chegada da nova safra, começam as expectativas em relação ao montante de recursos que o governo federal vai disponibilizar através do Plano Agrícola e Pecuário, o Plano Safra. Recursos estes destinados ao custeio, comercialização e investimento deste novo ciclo. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, tem o seu pleito. Ela pede que o volume de recursos passe de 188 bilhões e 400 milhões de reais disponibilizados para o setor produtivo no ciclo 17-18 para 198 bilhões de reais, o que traria um incremento de 5% de uma safra para outra. Além do aumento no volume de recursos, a CNA pede também redução nas taxas de juros. De acordo com a entidade, a redução no seu pleito deveria passar dos atuais 7,5% a 11,75% ao ano para 4% a até 8,5%. Um documento está sendo entregue ao Ministério da Agricultura nesta quarta-feira, 18 de abril, para documentar esse pedido. Além da CNA, outras instituições também têm feito as solicitações, mostrado aquilo que elas estão pleiteando. Entre elas, as cooperativas, elas querem ali uma situação de financiamento para custeio, comercialização e investimento na ordem de 160 bilhões, de 200 bilhões de reais para financiamento. Esses 200 bilhões de reais, além de serem colocados à disposição do setor, também com uma queda na taxa de juros na ordem de
3 pontos percentuais. Vamos ver esses números aqui, são 160 bilhões que estão sendo reivindicados, queda de 3 pontos percentuais nas taxas de juros, aqui 200 bilhões de acordo com a OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. A redução na taxa seria de 3 pontos para a campanha 2018-2019. Os paranaenses sugerem que ainda um total de 160 bilhões devem ser destinados a créditos para custeio e comercialização e 40 bilhões para novos investimentos. Os pleitos já foram encaminhados para o Ministério da Agricultura no último dia 12 de março. Vamos falar da colheita de milho agora, o milho que está em primeira safra sendo retirado dos campos e, de acordo com a Datagro, alcança 80% nas regiões produtoras. É o que você acompanha comigo e também no comparativo com o que acontecia no último ano. Até o dia 13 de abril deste ano, estava em 80% a colheita do milho de primeira safra. No ano passado, no mesmo período, eram 88%. A média dos últimos 5 anos em 85%, e é isso que traz aqui os destaques da Datagro para a colheita do milho no Brasil. E olha, se a Datagro afirma que está em 80% a colheita do milho de primeira safra até o último dia 13 de abril, por outro lado, a Celeris afirma que está em 90% essa colheita nas regiões produtoras de milho de primeira safra. E mais, diz que o Brasil vai produzir nessa primeira safra da temporada 17-18, 27 milhões e 600 mil toneladas de milho, uma clara redução frente aos números registrados na última temporada. Veja conosco então como é que estão essas previsões agora da Celeris, consultoria Celeris, trazendo aqui no Agricultura BR seus dados para a colheita. De acordo com a consultoria, até 13 de abril, 90% da área já tinha sido colhida. Comparando com o ano passado, na mesma época, tem um atraso de 2 pontos percentuais, já que estava em 92% a colheita até o dia 13 de abril de 2017. Para a safra de milho de inverno, ou também chamada de segunda safra, a consultoria projeta uma redução na área plantada, na ordem de 1,1%. Na visão da consultoria, a área estimada é de 11 milhões e 400 mil hectares. Já em relação à produtividade, ela cai também em relação ao ano passado. Fica em 3,5% abaixo, estimada em 93,33 sacas por hectare. Para a Celeris, esse índice continua seguindo a tendência dos últimos 15 anos. A produção da safra de inverno deve totalizar 63 milhões e 800 mil toneladas de milho, de acordo com o Celeris. É a segunda safra brasileira. Isso significa uma redução de 4,5% frente àquilo que tinha sido produzido na segunda safra da temporada passada. Um outro dado importante é que, se considerar toda a safra brasileira de milho, primeira e segunda safra, a restrição de oferta de milho deve alcançar 10%. Veja conosco, então, mais números em relação à safra brasileira. Aqui a segunda safra. Observe que a 17-18 deve atingir 63 milhões e 800 mil toneladas de milho produzidos e a 16-17, 66 milhões e 200 mil toneladas de milho, de acordo com a consultoria Celeris. Apesar do início do plantio ter atrasado em algumas regiões produtoras, a semeadura aconteceu dentro do padrão histórico para o país e o clima foi sim favorável ao desenvolvimento inicial das lavouras. Olha, agora falamos um pouco a respeito de algo que está também bastante relacionado, porque é o mercado do milho. Falamos do milho sendo cultivado lá nos Estados Unidos, que, de acordo com aquele levantamento que a Agricultura BR destacava no último dia útil do mês de março, tem uma redução. Essa redução da área ocupada com milho nos Estados Unidos atinge 5,4% e derruba essa área ocupada para 35 milhões e 400 mil hectares lá nos Estados Unidos. O que isso representa
representa? Representa que outras culturas, como trigo e também algodão, além da soja, que também tem redução, acaba crescendo sobre áreas de produção de milho. Vamos ver os dados do milho norte-americano, porque trazemos aqui algumas informações importantes a respeito do que vem ocorrendo na temporada. Temporada 18-19, então, com essa redução de 2,4%, com 35 milhões e 600 mil hectares sendo ocupados. E as áreas cedidas para algodão, para trigo e até mesmo para soja. Considerando tais intenções de plantio, a Cellares projeta uma produção de milho nos Estados Unidos na atual temporada em cerca de 360 milhões de toneladas. Essa é uma média projetada pela consultoria, sendo que o valor mínimo esperado é de 343 milhões e 900 mil toneladas e o máximo em 376 milhões e 400 mil toneladas. A média aí fica por volta dos 360 milhões, muito milho mesmo. Os Estados Unidos produzem 1/3 da produção mundial. Ainda assim, esse volume deve ser cerca de 3% inferior ao volume que o país colheu dos campos na temporada passada, 2017-2018, que foi de 370 milhões 960 mil toneladas. Ora, com uma produção de milho um pouco menor, os estoques no país, ou seja, os excedentes internos, devem cair neste novo ciclo, sendo estimados em 47 milhões e 600 mil toneladas, um volume que, se confirmado, vai ficar em 14% menor do que a oferta excedente do ano passado. Vamos saber então como é que vem os negócios com milho agora, negociados na Bolsa de Chicago, Bolsa norte-americana. É uma referência importante para os valores internacionais do cereal. Não tem tanta relação aqui com o milho produzido no Brasil e comercializado no Brasil, mas os preços internacionais sim. Veja só, posição de maio, aqui as 4 posições de curto prazo vão ganhando pouco mais de meio cento de dólar, e a posição de maio é negociada a $3,81 o bushel. Julho, $3,90 por bushel. Setembro, $3,97 mais 4 por bushel. Dezembro, $4,06 mais 4 por bushel. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. E o plantio da nova safra de grãos nos Estados Unidos está atrasado. O clima por lá está impróprio à semeadura das novas culturas, impedindo as atividades de campo. De acordo com a consultoria AgriResource, que faz o acompanhamento da safra norte-americana, as temperaturas estão muito baixas, tem registros de tempestade de neve e o solo ainda assim segue muito seco na principal região produtora do país, o cinturão agrícola. Os dados atuais mostram, portanto, que o ritmo de plantio do milho está atrás do visto no ciclo anterior e também na média das últimas 5 temporadas. De acordo com o Departamento de Agricultura do país, até o último domingo, dia 15 de abril, 3% da área prevista para o cultivo do milho no ciclo 18-19 havia sido plantado. Nesta mesma época do ano passado, o plantio era o dobro, estava em 6%. E a média das últimas 5 safras traz o índice de 5%. Para a AgriResource, ainda é prematuro afirmar qualquer possibilidade de perda de safra neste início de ciclo. Mas o clima daqui até o mês de maio vai ser sim determinante para desenhar como que o novo período deve se comportar por lá. E esse mesmo clima atrasa o início do cultivo do milho nos Estados Unidos e nem deixa começar o cultivo da soja. Vamos saber agora como é que fica essa previsão do tempo para as áreas produtoras norte-americanas com a Graziela Gonçalves. E o plantio do milho nos Estados Unidos ainda segue muito complicado, isso por conta das baixas temperaturas que vêm persistindo, inclusive agora no mês de abril. Vemos, inclusive, que ao longo desses próximos dias até tem previsão de chuva para as áreas produtoras de grãos, mas os acumulados serão baixos, em torno de 15 a 30 milímetros, e ainda segue uma chuva bem mal distribuída. As temperaturas é que ainda seguem negativas, e isso ainda deve atrapalhar bastante o início desse plantio. A gente vê aqui que grande parte das áreas produtoras tem temperaturas aí em torno de -1, -2 graus. As temperaturas durante a tarde, elas ainda sobem um pouquinho mais, né? Então nós teremos uma amplitude térmica um pouco mais alta. Temperaturas negativas pela manhã e durante a tarde máximas em torno dos 18, 16 graus. Para o próximo período, que vai do dia 24 ao dia 28 de abril, a previsão ainda vai ser de chuvas mais mal distribuídas e fracas e a temperatura aos poucos já não será tão baixa pela manhã, mas mesmo assim ainda faz frio com mínimas em torno de 5 graus na
nas áreas produtoras. Durante a tarde, a amplitude térmica tende a aumentar um pouco mais e já teremos máxima em torno dos 22, 17 graus. É mais ao longo do mês de maio mesmo que essas temperaturas voltam a ficar mais elevadas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E é hora de mais um rápido intervalo por aqui. Fique com a gente. Ainda hoje em destaque a situação do mercado do açúcar e como que os preços devem se comportar daqui para frente. Daqui a pouco você vai ver por que o mercado internacional fica muito atento sobre a produção brasileira no final deste segundo trimestre do ano. Você vai entender esses fatos daqui a pouco no Agricultura BR. Não sai daí, nós voltamos em instantes. E por aqui o assunto no Agricultura BR é o café. E as atenções do mundo devem se voltar para o café no Brasil a partir deste final de segundo trimestre do ano. Isso por conta de um acompanhamento mais de perto da chamada temporada de geadas sobre as áreas de produção de café arábica no Brasil. Esse é o posicionamento da FC Stone. Atualmente, há várias projeções em relação ao quanto de café que o Brasil deve colher neste ano de 2018. E elas são bastante amplas. Começam na projeção mais baixa pelo IBGE, que estima a safra em 53 milhões de sacas. Já a Econ Agroindustrial tem a projeção mais elevada entre as instituições e espera uma safra de café do Brasil de até 65 milhões de sacas. A FC Stone ressalta também que com esses preços mais baixos que temos vistos para o café arábica, é muito possível que haja um investimento menor nos insumos, exatamente no período no qual se tem uma necessidade maior por parte da planta no seu desenvolvimento, o que vai na temporada 18-19 entre outubro e setembro. Um outro destaque que também vai estar no radar do setor cafeiro do mundo no segundo trimestre deste ano tem a ver com o Vietnã, maior país produtor da variedade robusta no mundo e que agora fica trazendo informações a respeito do fluxo de comercialização da temporada 17-18 e também em relação ao florescimento e pegamento dos chombinhos na temporada 2018-2019. A oferta abundante de café robusta no Vietnã tem limitado maiores cotações do grão na Bolsa de Londres. Além disso, a entrada de mais volume de café sendo comercializado no cenário internacional pela Índia e pelo Uganda também limitam as altas. Mas é o Vietnã que faz a diferença, infelizmente negativa, sobre os preços do café robusta. A estimativa de produção do Vietnã na 17-18 é de 30 milhões de sacas, contra 28 na safra passada. Você visualiza comigo aqui os dados para a produção de café robusta no Vietnã. 17-18 supera, portanto, a 16-17, com 30 milhões de sacas na expectativa de produção nessa temporada 17-18, portanto, mantendo os preços mais baixos, como você tem acompanhado ali na marca de $1.700 a tonelada. E o Agricultura BR Responde de hoje traz a participação de cafeicultores do Brasil, participação de bastante gente e perguntando sobre assuntos importantes para o desenvolvimento de lavoura. Vamos ler na tela então. Quem mandou mensagem para a gente foi o Edivaldo Batista da Silva, do município de Jacuí, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: queria saber a previsão do tempo para a cidade de Jacuí durante 3 meses. Vai ter alguma chuva nesse período? Já vou começar a colheita do café. Tá certo, e já quem vai começar precisa saber como é que fica o clima e quem responde é Graziela Gonçalves. Agora vamos responder a pergunta do Edivaldo, que fica lá no sul de Minas Gerais, em Jacuí, e ele quer saber como é que fica o tempo ao longo desses próximos dias e também dos próximos meses. Olha, por enquanto na imagem de satélite a gente vê alguma nuvem mais carregada, mas a chuva em si já está perdendo bastante intensidade com relação às semanas anteriores. Tanto que vemos que nos próximos dias, do dia 19 ao dia 23 de abril, a previsão ainda vai ser de tempo mais seco em grande parte do estado. Teremos poucas chuvas apenas nas áreas
áreas mais no extremo oeste, extremo leste, mas as áreas ao sul ainda seguem com o sol entre nuvens. Inclusive, ao longo dos próximos dias, do dia 24 ao dia 28 de abril, a expectativa ainda vai ser de chuvas com baixos volumes acumulados e as temperaturas já tendem a cair um pouco mais pela manhã. Porém, o frio não vai ser forte o suficiente, até pelo menos o final do mês de abril, para trazer algum risco para geadas. Então, a gente espera, então, que nesses próximos dias, que até o início do mês de maio, essa mesma condição ainda continue. Isso é uma condição muito próxima do que é esperado para o mês de outono, né? Chuvas já cessando um pouco mais e manhãs mais frias com tardes um pouco mais agradáveis. Agora, ao longo dos próximos meses, como já temos a laninha perdendo intensidade, o risco para ondas de frio mais amplas começa a diminuir um pouco mais. Então, lá para o mês de junho, que é o que ele quer saber, se vai ter previsão para geadas, não se descarta esse risco, mas vai ser um risco baixo, mesmo porque se isso vier a ocorrer, essa onda de frio precisa ser muito ampla e as condições, por enquanto, ainda não estão mostrando isso. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Graziela, pelas informações e obrigada ao Edivaldo também por participar com a gente. Este foi o Agricultura BR Responde. O Agricultura BR segue trazendo a participação do telespectador. Você viu ali a participação de Minas no quadro Agricultura BR Responde, o pessoal pensando na colheita do café, e nós temos mais produtores de café participando conosco, só que agora no quadro Somos Todos Produtores, no qual você manda a sua foto, vídeo, aquilo que você tem da sua produção aqui para o programa. Bom, e a participação desse quadro, Fabiano, também é de Minas Gerais, maior estado produtor de café do Brasil e também do mundo individualmente. A gente pode colocar na tela já as imagens aí enviadas pelo produtor Antônio Carlos Joaquim, do município de Andradas. Mandou fotos pra gente do seu cafezal, tá carregado por ali, em breve, logo, deve começar também as atividades de colheita da atual temporada. Antônio Carlos, obrigada pela participação, bons negócios para você. Se você quer ver a sua produção também sendo mostrada aqui no Agricultura BR, sendo mostrado no canal do Boi, é simples. É só você mandar foto, vídeo para os nossos contatos lá nas mídias sociais, Twitter, Facebook, e-mail e também no WhatsApp. O número é 67 99656 2266. Cafeicultores, atenção agora para os valores de comercialização do café aqui no Brasil. A gente começa trazendo em destaque o mercado do Arábica, que vem registrando recuperação nos últimos períodos. Nesta última terça-feira, dia 17 de abril, registrou ganhos em alguns centavos. O valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou o dia negociado em São Paulo a R$ 428,92. Mês de abril tem sido de oscilação, mas pelo menos tem sustentado os valores. No acumulado do mês, há uma oscilação positiva de 0,41% na comparação com o valor de fechamento do mês de março. Por aqui acompanhamos as referências internacionais para o café arábica. Agora os negócios na plataforma Ice Filters nos Estados Unidos, negócios em Nova York. Você tem aqui os contratos hoje com reação. Essa reação ela não tem tanto a ver mesmo com o mercado de café. Ela tem muito mais relação ou contato direto com a queda do dólar no Brasil. O dólar recuou um pouco, passou a ser negociado abaixo de 3,40, então melhoram o preço dos contratos. Aqui mais uma compensação do que uma alta de fato. De qualquer maneira, vai ganhando aí cerca de 1,5 cento de dólar as posições de mais curto prazo. A posição de maio é negociada a $1, 15 centes mais 10 a libra peso. Julho, $1, 17 centes mais 40 a libra peso. Setembro, $1, 19 centes mais 55 por libra peso. E dezembro, $1, 23 centes mais 5 por libra peso, negócios com café arábica em Nova York.
Os preços do café Conilon também têm registrado recuperação no Brasil neste mês de abril. A apuração feita pelo CPEA no estado do Espírito Santo, maior produtor da variedade, confirma esse movimento. A alta já passa de 4%, com o valor chegando aos R$ 321,49. Esta foi a apuração desta última terça-feira, dia 17 de abril. Lembrando, para a saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação peneira 13 acima. Vale a gente recordar aqui que há poucas semanas o valor da saca do Conilon estava quase perdendo o suporte de R$ 300. Fechava no valor mínimo, aos R$ 301 a saca. Agora, portanto, já sobe novamente, está na casa dos 321, acumulando ganhos de 4,25% neste mês. Vamos saber agora como é que vem a referência para os negócios internacionais com o Conilon. É o Robusta negociado em Londres. E é para lá que nós vamos agora, trazendo destaque agora para as posições negociadas que vem com queda. Queda principalmente na posição de maio. Maio, mais uma vez aqui ameaçando a perder o piso de $1.700 por tonelada. Por enquanto, $1.701 a tonelada para a posição de maio, com queda de 0,70%. Julho vem com queda de 0,40%, com $1.729 a tonelada. Setembro, $1.718 a tonelada, queda de 0,46%, enquanto que a posição de novembro é negociada a $1.721 a tonelada, com recuo de 0,41%. E veja ainda com a gente nesta edição que a alta no preço do trigo no Brasil pode estimular o plantio na nova safra. E você pode participar do programa conosco. Você que é produtor de trigo, produtor aí no sul do país, mande a sua mensagem, mande foto, vídeo também aqui para o Agricultura BR. O número é 679-9656-2266. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta por aqui para destacar mais uma empresa gigante do agronegócio no quadro Agroações. E nós vamos falar agora da Cargill Agrícola e a sua operação aqui no Brasil. Nesta quarta-feira, a empresa divulgou os seus dados de balanço para o trimestre e também para esse último ano de 2017. E é exatamente com esses dados que a Agricultura BR destaca agora para você. Cargill, que tem uma grande importância aqui no Brasil, uma empresa que opera no país desde 1965 e a segunda em relação à importância e volume nos embarques totais do país, para soja, para milho, entre outras culturas, farelo de soja principalmente. Vamos aos dados então, trazemos aqui o lucro líquido da Cargill Agrícola em 2017. Observe que há uma queda, essa queda é de 19,6% para a Cargill Agrícola, que em 2017 atingiu R$538.300.000. Em 2016, esses dados davam conta de R$558.400.000 lucro líquido da Cargill, portanto, com queda de quase 20% entre 2016 e 2017. A queda do lucro dessa empresa aconteceu em momento em que o país escolheu uma safra recorde de grãos e que acabou ajudando para baixar as cotações internacionais das commodities agrícolas. Além disso, houve também um aumento dos custos dos produtos vendidos. Em 2017, o setor também registrou um fortalecimento de novos participantes no mercado exportador de soja e de milho, que acabou aumentando a competição entre as tradings, reduzindo as margens. Agora a gente mostra para você a receita líquida obtida pela Cargill neste último ano e a comparação com o ano anterior. De acordo com informações da própria empresa, em 2017 a receita operacional líquida subiu para 34 bilhões e 200 milhões de reais, alcançando alta de 6% em relação à receita obtida em 2016 de 32 bilhões 140 milhões de reais. A gente pode mudar o gráfico agora para trazer em destaque o preço
dos custos dos produtos vendidos. Esses serviços tiveram valorização de 9%, saindo de 30,360 bilhões de reais em 2016 para 33,370 bilhões em 2017. De acordo com a agência marítima Williams, que opera aqui no Brasil também, a Cargill Agrícola, ela teve o segundo maior volume de produtos embarcados no ano de 2017. Ficou atrás apenas da Bunge, que a superou. De acordo com a agência Williams, a Cargill totalizou 12 milhões de toneladas embarcadas no ano passado, de soja, milho e também farelo de soja. Veja só aqui os dados para as exportações, embarques da Cargill Agrícola, 12 milhões de toneladas no total, alta de 39%, segunda maior do Brasil, de acordo com a agência marítima Williams, que faz aquele controle de tudo que deixa o Brasil através dos portos. A Cargill está presente no Brasil há décadas. A gente trouxe um raio-x da empresa aqui para você de casa acompanhar a importância dela para o setor. Ela, que está no Brasil desde 1965, conta com 8 mil funcionários. Está presente em 17 estados e no Distrito Federal por meio de unidades industriais, armazéns, terminais portuários e escritórios. Isso em 143 municípios brasileiros. Destaque agora é a safra de arroz do Brasil, que está em fase de colheita no principal estado produtor, o Rio Grande do Sul. De acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, até o último dia 12 de abril, 59,2% da área plantada já havia sido colhida. Até a semana passada, o clima estava colaborando com as atividades de colheita. Porém, com a chegada de uma frente fria, nesta semana, as atividades sofreram pausa. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para quem está colhendo arroz no Rio Grande do Sul, principalmente, até o final do mês de abril. Quem traz as informações é Graziela Gonçalves. Por enquanto, as áreas produtoras de arroz que ainda seguem com mais aumento de nebulosidade e chuva, principalmente no estado do Mato Grosso. Já na região sul, o tempo voltou a ficar mais seco e ensolarado. Só que ao longo desses próximos dias, ainda vamos ter predomínio de tempo mais seco. Isso facilita a colheita do arroz em grande parte aí do estado gaúcho e os acumulados não vão passar dos 15 milímetros e mesmo assim a chuva segue muito mal distribuída e principalmente ao final da tarde e não deve atrapalhar as atividades de campo. Já o estado do Mato Grosso ainda segue com previsão de chuva, mas ela já perde volume com relação às semanas anteriores. É principalmente nas áreas centro e oeste que os acumulados ainda podem ultrapassar os 30 milímetros. Já para o próximo período, que vai do dia 24 ao dia 28 de abril, na região sul, nenhum problema. Tempo ainda muito seco e bastante ensolarado, e no estado do Mato Grosso, as chuvas também começam a diminuir mais. Acumulados que mal passam dos 5 milímetros e agora passamos a ter maiores aberturas de sol. Para o próximo período, que vai até o dia 3 de maio, é que a chuva começa a retornar um pouco mais para o estado gaúcho. E aí sim a gente já tem acumulados um pouco mais elevados, principalmente nas áreas mais ao sul e também ao oeste, onde teremos acumulados que variam dos 15 até os 30 milímetros. Mas essa chuva, por enquanto, deve vir principalmente ao longo da tarde. Já no estado do Mato Grosso, temos ainda a previsão de tempo mais seco e ensolarado, que facilita as atividades de campo, e os acumulados mal devem passar dos 5 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o preço da saca de arroz é um dos fatores que tem desestimulado o setor arrozeiro no Rio Grande do Sul. O preço recebido pelo produto está abaixo do custo de produção em alguns casos e também abaixo do valor mínimo estipulado pelo governo federal. Este valor é de R$ 36,01 a saca. Apesar das recentes recuperações observadas nos últimos períodos, o valor ainda está aquém disso. Está na casa dos R$ 35. Nestes últimos dias, ganhos diários foram observados, sendo que nesta terça-feira, dia 17 de abril, o valor fechou em R$ 35,94 a saca. O acumulado do mês registra ganhos de 2,36%. Vale a gente lembrar aqui que a Conab tem realizado ao longo dos últimos meses leilões de Pepro e Pepe para ajudar na comercialização do cereal. Mais uma rodada está prevista para esta quinta-feira, dia 19 de abril.
As cotações do trigo têm registrado elevação recentemente, tanto no cenário externo quanto no interno. No internacional, é a preocupação em relação à safra norte-americana, que está nos campos, que preocupa o setor. E também na Argentina, já que o clima seco traz a expectativa também de perdas na produção. Aqui no Brasil é a oferta restrita que traz essa sustentação nos preços. Além disso, o dólar mais alto torna o trigo argentino, que é bastante comprado pelo Brasil, menos interessante para compra, fazendo com que as cotações internas se valorizem. Esta recente reação para os preços para o trigo no Brasil podem trazer um estímulo para um aumento na área de produção. Pelo menos essa é a expectativa da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, que espera que aqueles produtores, principalmente, que ainda não definiram pela sua cultura de inverno ou ainda que têm áreas, possam ampliar as suas áreas de cultivo e, com isso, ter mais trigo disponível no Brasil por conta de um preço melhor. A consultoria Safras e Mercado aposta em uma área 5,2% mais elevada neste ciclo na comparação com a temporada passada. A gente acompanha na tela agora a projeção então das safras para a área de produção nesse ano de 2018. É projetada em 2 milhões de hectares e a produção devendo alcançar 5 milhões de toneladas. Um acréscimo de 16,2% em relação ao ano passado. Vale a gente lembrar que esse volume de produção, apesar de ter uma alta expressiva em relação ao ano passado, é um volume normal para a cultura, já que a quebra da safra em 2017 foi muito expressiva. Para a consultoria Safras e Mercado, a expectativa é de que os preços no Brasil continuem em alta por um tempo, por conta da oferta restrita do cereal. Além disso, tudo o que acontecer com o dólar daqui para frente também pode estimular mudanças nas cotações internas do trigo. Acompanhe agora como estão os valores do cereal no Brasil, então, já que estão nesse momento favorável de recuperação. Em primeiro lugar, vamos ao Paraná, onde o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou nesta última terça-feira, dia 17, a R$ 792,78. O acumulado do mês registra ganhos expressivos de 7,92%. No estado gaúcho, onde a cotação que a gente tem aqui para te mostrar é do trigo tipo brando, a alta no acumulado do mês também é de 7%. O valor chegou a R$ 706,88 nesta última terça, dia 17 de abril. De acordo com a apuração do CPEA, os valores atuais já são os mais altos desde agosto-setembro de 2016. Agora o cenário internacional do trigo, vamos saber como é que vem essa operação lá nos Estados Unidos, em Chicago. Lembrando que a primeira estimativa de áreas para a temporada 18 e 19 estima uma área maior com produção de trigo nos Estados Unidos. Veja conosco que trigo é a posição, vem com as posições em alta. Vão ganhando de 1 cento até 2 centos de dólar nesta quarta-feira. Posição de maio vem com negócios a $4,68 por bushel. Julho, $4,83 o bushel. Setembro vem com $5 o bushel, enquanto que a posição de dezembro, neste momento, chega a $5,24 mais 2 por bushel, negócios com trigo na Bolsa de Chicago. E veja com a gente no próximo bloco que uma consultoria prevê uma sobreoferta de açúcar no cenário global no ciclo 18-19. Você vai ter também os preparativos para uma grande feira que vai acontecer no mês de julho no Mato Grosso do Sul. Não sai daí, nós voltamos já. Estamos de volta e o assunto agora é o setor sucroalcooleiro e a expectativa de sobreoferta de açúcar no mundo na temporada 18-19.
O mercado internacional do adoçante já está de olho na temporada 2018-2019 do produto. E a expectativa, mais uma vez, é de ampliação da oferta do açúcar por parte da Índia. Quem disse isso foi a consultoria FC Stone, que nesta semana publicou o seu último relatório trimestral de tendências de preços para o mercado das commodities agrícolas. Veja só o que disse a consultoria em relação a este setor. Com o aumento tão rápido da produção da Índia, o mercado de açúcar está tendo de enfrentar uma questão que não era esperada para este ano: a possibilidade de exportações de grandes volumes de açúcar branco pelo país asiático nos próximos meses. A possível entrada na Índia neste mercado do açúcar branco coloca, portanto, mais uma pressão baixista para este setor, sem contar com que outros países, como países da União Europeia e o Paquistão, têm ampliado cada vez mais também as suas ofertas deste produto. Em meio a esse cenário baixista para o mercado internacional do açúcar, a expectativa da consultoria FC Stone é que as usinas do Centro-Sul do Brasil dediquem ou reduzam bastante o seu mix de produtos para a produção de adoçante. Pelo contrário, a expectativa é fazer com que se tenha uma produção maior de etanol. O etanol, de acordo com esse diagnóstico da FC Stone, deve ter preços melhores. Isso por conta do cenário. Um cenário no qual se tem um dólar com valor elevado e principalmente petróleo com preços bem altos em todo o país. E a safra 2018-19 de cana-de-açúcar do Brasil já está em vigor desde o dia 1º deste mês de abril. Vamos saber como que o clima se comporta para as áreas de canaviais com Graziela Gonçalves. Como mostram as imagens de satélite, grande parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do país ainda seguem com pouca nebulosidade. Como o tempo seco ganhou mais intensidade ao longo desses últimos dias, o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo e norte do Paraná seguem até com a umidade do solo mais baixa. Inclusive, ao longo desses próximos dias, vai ter previsão ainda de tempo mais seco e a chuva que cair no Mato Grosso do Sul será ao final da tarde e os acumulados mal devem passar dos 15 milímetros. Para o próximo período, a previsão ainda vai ser de tempo seco e ensolarado em grande parte das áreas produtoras e ainda vamos iniciar o mês de maio com chuvas irregulares. Elas até retornam para grande parte dos 3 estados, mas agora os acumulados mal devem passar dos 15 milímetros. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais! Até mais, Graziela. Por aqui a gente segue falando do setor sucroalcooleiro, mas agora em relação ao etanol. O preço do litro do etanol tem registrado baixa nas últimas semanas, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. A gente acompanha quanto vem negociado o litro nestes últimos dias. Na semana encerrada na última sexta-feira, dia 13 de abril, o valor do litro do etanol hidratado estava em R$ 1,52. A queda semanal foi de 7,8% em relação aos negócios da semana anterior. Vale a gente lembrar que o etanol hidratado é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição e que abastece diretamente o tanque dos automóveis. Já em relação ao etanol anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina, a semana passada também foi de perdas. A queda esperada foi de 7%, saindo de R$ 1,87 o litro na semana encerrada no dia 6 de abril para R$ 1,70 nesta última sexta, dia 13 do mês. E enquanto os preços do etanol no Brasil vêm registrando perdas, o do açúcar tem registrado ganhos. A expectativa de uma moagem de cana-de-açúcar que destine menos matéria-prima para a fabricação do adoçante é o que tem estimulado as cotações aqui no Brasil. Nesta última terça-feira, dia 17, o CPEA apurou o valor de R$ 56,21 para a saca de 50 quilos do açúcar cristal negociada no Porto de Santos. O acumulado do mês de abril é positivo em 3,31%.
Falando ainda de açúcar, nós já comentávamos aqui, de acordo com a consultoria FC Stone, e também os dados que nós trazemos diariamente aqui a respeito desse mercado, ele não vem bem, os valores são mais baixos mesmo, tem uma oferta muito maior no cenário internacional, com isso os valores negociados em bolsa são também mais baixos. Olha aqui o caso das posições negociadas em Nova York, é a referência internacional para os negócios. Eu lembro que há pouco mais de um ano nós tínhamos mais do que o dobro dos valores negociados para açúcar e agora menos que a metade. Veja só que maio, a posição de maio vem com 11 centes de dólar mais 71 por libra-peso. Tem aqui julho com 11 centes mais 88 a libra-peso. A posição de outubro, 12 centes mais 11 a libra-peso. Enquanto que março de 2019, 13 centes mais 32 a libra-peso. As posições aqui praticamente na estabilidade. Isso ocorre, claro, por conta de uma oferta maior. O cenário mundial tem mais açúcar disponível. Isso faz com que os valores fiquem realmente no raso. E a gente volta a falar de soja por aqui. Atenção, então, você, sojicultor, que está comercializando a sua produção. Veja como estão os valores pagos pela saca do grão nos portos do país. No Porto de Santos, o valor da saca nesta quarta-feira, dia 18, está em R$ 86,00. O patamar segue alto ainda para o prêmio pago pela saca do grão, mas registra perdas no acumulado desta semana. Há uma semana, no dia 12, o valor estava em R$ 86,50. No dia 13, caía para R$ 87,50 a saca. No dia 16, abria esta semana a R$ 87,00. Na terça, ontem, R$ 86,50. E nesta quarta, dia 18, R$ 86,00, marcando queda, portanto, de 50 centavos por saca no acumulado da semana. Seguimos falando a respeito dos valores da soja negociados nos portos brasileiros. É importante frisar que essa queda ali um pouco maior para o Porto de Santos e também o que eu vou apresentar agora em Paranaguá ocorre por conta de uma cedência para o valor do dólar. O dólar hoje vai recuando, vai sendo negociado abaixo de R$ 3,40 e tem também o prêmio pago no Porto. O prêmio pago no Porto, no começo desse mês, ele chegou a estar sendo negociado 3 vezes superior àquele valor que era negociado lá em abril, no começo de abril do ano passado. Qual que é a diferença? A diferença é que ano passado se tinha ali um prêmio pago por bushel de soja embarcado pelo Brasil na ordem de 33 centes de dólar por bushel. Neste ano, no começo de abril, chegou a pagar $1 em relação ao bushel embarcado pelo Brasil. Aí a diferença realmente é muito grande. Teve um recuo em relação ao prêmio pago, mesmo assim os valores continuam muito interessantes. Aqui no Porto de Paranaguá você vê um recuo mais expressivo em relação aos valores praticados há uma semana. Em 11 de abril, o valor era de R$ 88,00 a saca de 60 quilos. No dia 12, caía para R$ 86,00 por saca. No dia 13, esse valor recuperava, chegando a R$ 87,50 por saca. Dia 16, R$ 86,50. Dia 17, R$ 86,00 a saca de 60 quilos. E nesse dia 18, quarta-feira, de acordo com a Grãos Corretora, R$ 85,50 por saca de 60 quilos. Aqui nós temos mais uma queda, mais um recuo para o valor da saca da soja, quando comparado ao último dia 11.
Por aqui, o Agricultura BR volta a destacar os dados que foram apresentados pela consultoria Celeris na tarde desta última terça-feira. Os números que vão sendo apresentados, em especial agora na segunda quinzena de abril, pelas empresas privadas, vão trazendo algumas pontuações importantes em torno da safra brasileira de grãos, mas principalmente da safra brasileira de soja. Já tivemos alguns dados apresentados durante esse mês de abril, em especial da FC Stone, que trazia uma estimativa de safra no Brasil já muito próxima à safra americana, já na casa de 119 milhões de toneladas. A Celeris, que é a consultoria que apresentou na tarde de ontem, apresenta uma alta para a produção em relação ao seu levantamento anterior, mas ainda abaixo de 116 milhões de toneladas. Foi mais moderada a Celeris em relação à sua expectativa de produção para uma área que é maior, uma área maior em 2,5% frente à temporada passada. Você acompanha conosco aqui como é que fica essa situação em relação à produção, à área e também à exportação no Brasil. Aqui a produção brasileira de soja, ela está sendo estimada pela consultoria Celeris em pouco mais de 115 milhões e 700 mil toneladas, alta de 1,7%. Por outro lado, temos a área aqui que também aumentou na temporada 17-18, 34 milhões e 700 mil hectares, são 2,5% de alta para essa área. E as exportações é o fator que mais chama atenção quando falamos dos levantamentos brasileiros para a soja. Essas exportações, por conta de todas as situações criadas. Vou falar rapidamente. Argentina, Estados Unidos com China e outros fatores fazem com que se acredite que o Brasil vai exportar mesmo mais de 70 milhões de toneladas de soja na temporada atual. Mesmo com a expectativa de uma safra recorde, a disponibilidade do cereal da oleaginosa no Brasil ficaria bem ajustado na visão da consultoria Celeris, sendo que no segundo semestre deste ano os estoques ficariam bem mais justos. Em relação aos preços, a Celeris destaca a atual valorização para o valor da saca aqui no Brasil e destaca alguns fatores para isso acontecer. A desvalorização do real frente ao dólar, as cotações internacionais na Bolsa de Chicago, que acabam elevando as cotações internas aqui no país também, e a recente taxação sobre a soja norte-americana pela China, fazendo com que o mercado possivelmente se volte à soja brasileira. Por aqui vamos falar um pouco a respeito da relação da produção brasileira de soja com a comercialização. Essas informações que a Juliana destacava há pouco, elas esclarecem muito bem o porquê há um destravamento entre o final do mês de março e o começo do mês de abril, e podemos dizer até que continua um certo destravamento, porque é confortável nesse momento travar negócios, principalmente para aquele produtor que já sabe o que vai consumir de insumos para a próxima temporada, entre outros fatores. Esse travamento é importante porque ele consegue fazer com que sua rentabilidade aumente. O produtor sabe muito bem disso. De qualquer maneira, o que nós vimos e que a Celeris registrou em seu documento divulgado nesta terça-feira é que a comercialização subiu, e subiu bem nesses últimos 10 dias, principalmente, chegando a um bom volume que já se aproxima de 50% daquilo que está disponível para comercialização na temporada 2017-2018. Veja conosco aqui como é que está essa relação. Observe, produção ali em quase 115 milhões e 500 mil toneladas de soja que devem ser produzidas de acordo com o Celeris. Já a comercialização já atinge 56 milhões 110 mil toneladas, ou 48,5% da expectativa total de Celeris para a produção de soja no Brasil. Por outro lado, no cenário internacional, um outro acontecimento também norteia os preços da commodity na Bolsa de Chicago. Tem a ver com a expectativa de plantio da nova safra nos Estados Unidos, divulgada no último dia útil de março pelo Departamento de Agricultura do país. O mercado aguardava uma elevação na área plantada, mas o relatório trouxe um recuo, ao contrário do Brasil. A expectativa, então, é de que o país cultive 36 milhões de hectares com soja no ciclo novo 2018-2019, o que indica uma retração de 1,3% em relação ao ciclo anterior.
E toda essa situação acaba trazendo uma relação importante com a soja no cenário internacional. Estamos falando do segundo maior produtor de soja e o maior exportador mundial da oleaginosa, que é o país. E tudo isso acaba afetando também os norte-americanos, que já divulgaram no final do mês de março, no último dia útil, você acompanhou aqui no Agricultura BR, a sua expectativa para a área ocupada com a oleaginosa na temporada 18-19. E com isso pode-se chegar a algumas estimativas de como pode ser essa produção norte-americana, por enquanto com o início de cultivo atrasada por conta do forte frio nos Estados Unidos e a neve que acabou cobrindo boas partes das áreas de cultivo e ainda não dissiparam. Vamos ver esses dados aqui, eles mostram um pouco do resumo do que pode acontecer com os norte-americanos. Aqui nós trazemos os destaques dos números do Departamento de Agricultura norte-americano, também as estimativas de cereais para a produção, entre outros dados aqui. Observe que nós temos aqui a mínima esperada para a produção norte-americana de 110 milhões e 600 mil toneladas de soja. Enquanto que a média, e aqui eu foco bastante na média, que a média pode ser aquele número a vir a ser batido, com 117 milhões e 800 mil toneladas. Enquanto que a máxima mais difícil chegar a esse número, mas pode chegar até um valor de 124 milhões e 600 mil toneladas. Como o nosso foco sempre é na média, a média mostra que deve ficar abaixo da produção da 17-18 nos Estados Unidos, que alcançou 119 milhões e 520 mil toneladas de soja. Com uma produção maior, os estoques finais da oleaginosa no país ficariam sensivelmente maiores, o que representaria um fator baixista para as cotações nas bolsas internacionais. Até lá, no entanto, quem vai direcionar os preços no cenário internacional é o clima, que entre maio a julho será determinante para definir como deve se desenhar a safra nova dos Estados Unidos. Por aqui, a Agricultura BR, já na finalização da edição de hoje, traz os destaques para a soja na Bolsa de Chicago. Soja em Chicago vinha com correção hoje na abertura do programa. Essa correção acaba se expandindo. As perdas agora estão variando entre 4 e 6 centes de dólar. Posição de maio, 10 dólares 39 centes o bushel. Julho, 10 dólares 51 centes o bushel. A posição de agosto é negociada 10 dólares 53 centes por bushel, enquanto que setembro, 10 dólares 46 centes mais 2 o bushel. Por fim, vamos ao dólar aqui no Brasil, que nesta quarta-feira vem recuando, seguindo o movimento visto no início da semana. A moeda vem negociada agora no país a R$ 3,38 mais 3, com variação negativa de 0,70%. E com informações, encerramos mais uma edição do Agricultura BR por aqui. A você, muito obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.